Senhor presidente e requerente desta sessão especial, senador Paulo Paim, senador Lazier Martins, os homenageados Cristina Lopes Afonso, Omar Ferri, o padre Ayrton Freire de Lima, representado aqui pelo superintendente da Fundação Terra e seu irmão Wellington Santana Lima, Luciana Lealdina de Araújo, a Mãe Preta, representada pela senhora Tizá Araújo de Salazar, do Instituto São Benedito. Quero também aqui registrar e saudar o deputado federal José Stedley, o primeiro conselheiro da Embaixada da República da Eslovênia, Igor Šef, e o vice-presidente do Movimento de Justiça e Direitos Humanos, senhor Luiz Francisco Correia Barbosa. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes que nos acompanham pela Rádio Senado. O Senado da República vive hoje um dia muito especial. Esta casa que é do povo e que o acolhe homenageia uma figura ilustre cuja vida e trabalho tem sido a favor do povo. Uma personalidade do nosso tempo, cuja missão transcende o próprio tempo, firmando-se pela sua importância e pela sua relevância social como um dos mais exitosos de que se tem notícia em nosso país. Um trabalho que vem mudando uma realidade doída de uma região sofrida e carente do Nordeste. Estamos falando de Ayrton Freire de Lima, o padre Ayrton, pilar-mor da Fundação Terra, instituição pernambucana como seu criador e que hoje se firma como uma das mais importantes do nosso Estado no tripé caridade, educação, responsabilidade social. Ao padre Ayrton, o Senado concede a Comenda dos Direitos Humanos, Dom Helder Câmara, um dos galardões mais significativos que a Câmara Alta oferta a ele e a seu trabalho, que tanto significa para tanta gente e que tem feito a diferença em uma região carente e muitas vezes fora do alcance pleno do poder público. Tive a graça e a honra de ser o autor dessa concessão, o que muito me orgulha e alegra. Na verdade, o que considero para mim, acima de tudo, um privilégio. Reconhecer um trabalho como o da Fundação Terra e de seu idealizador é quase que uma obrigação para o poder e para os agentes públicos. Trata-se de um trabalho profícuo que sobrevive de doações de pessoas físicas e jurídicas e de recursos públicos, governamentais, provenientes de programas e projetos cujos resultados se apalpam e se conferem com satisfação e com absoluta transparência. Igualmente, um trabalho perene que há mais de 3 décadas vem plantando amor e solidariedade em terras nordestinas, cujo resultado tem sido uma colheita rica em informação, amparo e assistência social. Os números falam por si. Na região de Arco Verde, sertão pernambucano, a Fundação Terra mantém 2 escolas, 3 creches, uma biblioteca e uma casa para crianças e adolescentes. Dispõe de 2 abrigos para idosos, sendo um em Sertânia, a 60 quilômetros de Arco Verde, onde fica sua sede. Completam o arco de serviços, um centro de reabilitação intelectual, motora, visual e auditiva em Arco Verde, o Mensana, que atua através de convênio com o SUS e que atende a pessoas de 20 cidades sertanejas. E um centro de reabilitação para usuários de álcool e drogas, o Terra Terapêutica, situado em Mimoso, distrito de Pesqueira, a 20 quilômetros de Arco Verde. Essa estrutura atende a mais de 1.000 crianças nas escolas e creches, 70 crianças em situação de vulnerabilidade, 30 idosos, 292 crianças e jovens nos pontos de educação complementar. Músicas, artes marciais, dança, percussão e artes cênicas. 339 jovens e adultos em cursos profissionalizantes. Mais de 1.500 famílias atendidas anualmente por programas e ações de longo alcance.
Criada em 1984, a Fundação Terra completou os seus 32 anos de existência no dia 8 de setembro. A instituição nasceu na Rua do Lixo, subúrbio de Arco Verde, município sertanejo, a 250 quilômetros do Recife, e começou em um local que era um ponto de despejo de resíduos sólidos. Ali, centenas de famílias tiravam o seu sustento da forma mais insalubre possível, recolhendo as sobras das sobras do que era consumido na cidade, catando e comendo restos de alimento. Recém-ordenado pela Igreja Católica, Ayrton Freire iniciou o seu trabalho pastoral de forma diferente. Deixou a casa paroquial e se estabeleceu naquele local, onde até então ninguém queria ir, com o qual poucos se importavam. A igreja do jovem padre era diferente e fez o que devia ter feito e o que mandam os mais básicos ensinamentos cristãos. Foi para o meio do seu povo. Assim como sempre fez a igreja de Dom Helder, patrono dessa medalha, que hoje cai como uma luva em seu agraciado. Ali mesmo, na Rua do Lixo, uma semente foi plantada e um trabalho começou a nascer. Trabalho árduo que obteve o apoio de toda a cidade e o grato e fraterno entusiasmo da comunidade que viu a transformação e os frutos serem postos à mesa numa divisão equânime e solidária. Com o tempo, o trabalho se expandiu para além da comunidade da Rua do Lixo. Chegou a outras cidades da região e transformou-se em uma referência de fraternidade, acolhimento, serviço social, educação e caridade. Sem dúvida, o trabalho da Fundação Terra constitui um exemplo de dedicação à população carente no Nordeste, um exemplo que deve ser seguido por outros estados e por outras regiões, um exemplo que precisa ser seguido por todo o país. E quem é este homem que dedicou sua vida à causa de servir ao povo pobre, a espalhar obras importantes de assistência social e a deixar sua marca em rincões nordestinos, onde tudo, em termos de miséria e de dor, é superlativo? O padre Ayrton Freire é um sertanejo do Pajeú, nascido em São José do Egito em 1966 e que aos 6 anos de idade foi morar com a família em Sertânia, onde ficou até concluir seus estudos do 1º grau em 71. Migrou então para o Recife, onde passou a morar em uma pensão e a frequentar a lendária Casa do Estudante de Pernambuco, onde fazia as refeições. Iniciou o 2º grau no Colégio Martins Júnior e concluiu o ciclo em uma escola técnica onde cursou desenho e arquitetura. A vida religiosa o chamou e, em 75, foi estudar no Instituto de Teologia do Recife. E é bom que se relembre, foi o berço sacerdotal por onde passou a maioria dos padres alinhados com Dom Helder e com a teologia da libertação, a corrente progressista criada na Igreja da América Latina após o Concílio Vaticano II e a Conferência de Medellín de 68, e que consolidou a opção preferencial pelos pobres, que mudou os rumos da Igreja Católica. Em paralelo com o ITER, padre Ayrton cursou psicologia na FACHO, Faculdade de Ciências Humanas de Olinda. Foi ordenado diácono em 81 e padre em fevereiro do ano seguinte na Catedral de Santa Águeda, em Pesqueira. Celebrou sua primeira missa na sua terra natal, São José do Egito, e de imediato foi transferido para a Paróquia do Livramento, em Arco Verde. 2 anos depois, a convite de um grupo de jovens, foi conhecer a Rua do Lixo. Impressionado com a miséria do lugar, resolveu rezar uma missa. A cena de uma criança faminta, pedindo para comer a hóstia, mudou a vida do jovem pároco, que resolveu morar na Rua do Lixo. E, a partir daí, tudo é história. Nascia ali a Fundação Terra dos Servos de Deus.
Padre Ayrton chegou a ir a Salvador também em 86, onde ingressou na Companhia de Jesus. E quando voltou para Pernambuco, para o Arco Verde, para a Rua do Lixo, morou na comunidade até o ano 2000 e decidiu se mudar para o povoado de Malhada, perto de Arco Verde, onde está até hoje. A mudança para Malhada ocorreu por conta da criação de outra obra do Padre Ayrton, a Comunidade de Vida dos Servos de Deus e o Instituto dos Servos de Deus. A partir da primeira, nasceu uma série de grupos de oração denominada Grupos da Terra, apoiados pelo Instituto Padre Ayrton, o IPA. Trata-se, portanto, de uma figura rara e prolífica em seu trabalho pastoral, na área de assistência social, auxílio a quem mais precisa, solidariedade e caridade. Vou concluir, presidente. O incansável Padre Ayrton, um homem que fala fluentemente mais 3 idiomas, que foi professor de colégios importantes do Recife, que fez formação analítica freudiana e pós-graduação em Paulo Freire. O escritor que já produziu 80 livros e o compositor e cantor que gravou 180 CDs de músicas autorais e pregações em retiros. Trata-se de um homem cujo trabalho beneficia de forma direta mais de 2.000 pessoas. O Padre Ayrton, que hoje homenageamos com uma medalha que traz o nome da maior expressão da Igreja dos Pobres do Brasil em todos os tempos, que é Dom Helder Câmara. O Senado Federal se congratula com o Padre Ayrton e com a Fundação Terra, representada nesta solenidade pelo seu superintendente, o senhor Wellington Santana. Particularmente, eu me associo às homenagens aqui prestadas, sabedor da justeza deste tributo e com a certeza de que o trabalho da Fundação Terra vai continuar rendendo frutos. Mais ainda, que continuará multiplicando o número de beneficiários entre uma faixa da população que tem quase sempre o desamparo e o esquecimento oficial como características perversas e dolorosas. Em nome do Senado, digo da honra de conceder a comenda Dom Helder Câmara ao Padre Ayrton. Em nome do povo do meu Estado, expresso o mais sincero sentimento de gratidão. O nosso muito obrigado. Obrigado, senhor presidente, pela tolerância.